Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Glória a Deus, né? É bom estarmos na presença do Senhor. É bom a gente podermos desfrutar de tudo quanto o Senhor ele tem preparado para a nossa vida. Eu quero abrir um parênteses aqui. E antes de começarmos a ministração, eu quero compartilhar algo com vocês, né? No começo desse ano, mais ou menos ali no mês de março, eu fui diagnosticado com um tumor maligno, né? Estou no processo de medicação, tratamento, e glórias a Deus por isso. Quando eu compartilho, né, porque eu não vou ficar utilizando isso durante a palavra, porque para nós o importante é o conteúdo que é a Bíblia, é a palavra. Mas eu gosto de compartilhar, por quê? Porque assim, às vezes as pessoas elas olham para a gente e acham que a gente não tem problema, a gente não passa por luta, por dificuldade. Isso todos nós passamos, mas em Deus e em Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo ele diz, eu aprendi a ter muito, eu aprendi a ter pouco, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, nós podemos sim, em Cristo Jesus, podemos todas as coisas. Amém? Eu não sei como você chegou aqui hoje, eu não sei como tem sido o teu dia a dia, mas eu sei que Cristo Jesus te ama, assim como Ele me ama. Eu sei que Jesus, Ele nos sustenta o tempo todo, ainda que aos teus olhos as coisas podem parecer não ter jeito, ainda que aos teus olhos você não consiga ver aquilo que Deus já tem preparado, aquilo que Deus já tem colocado no amanhã, mas eu quero te desafiar a você abrir os teus olhos espirituais e ir além do natural, que você possa viver os sonhos de Deus, que você possa viver os projetos de Deus, que Deus tem para a tua vida. Não deixe que aquilo que está diante dos teus olhos, seja lá o que for, te bloqueie, te pare, te limite. Você pode ir além. Deus quer te levar além. Agora eu faço uma pergunta para você. Você quer ir além? Você está disposto ou disposta a ir além? Ou você quer ficar nessa zona de conforto tua? Ou você quer continuar reclamando, falando que Deus não te vê, que Deus não te ouve, que Deus não olha para você? O que você quer da sua vida? Não precisa me responder. Basta tão somente você responder a você mesmo. O que você está fazendo com a vida que Deus te deu? O que eu estou fazendo com a vida que Deus me deu? Eu decidi não parar nesse tumor. Eu prossigo a minha vida. E eu prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus. Eu entendo que nessa noite, Deus nos reuniu aqui para falar ao nosso coração. Eu entendo que nessa noite Deus preparou esse momento para nos despertar para coisas maiores. Então eu preciso que você entenda isso. Eu preciso que nessa noite você abra o teu coração. Que nessa noite você oferte o teu coração para o Senhor. Que nessa noite você possa estar com os teus ouvidos espirituais muito atento para aquilo que Deus tem para você. E eu quero ministrar nessa noite uma palavra
que tem o título como A Virtude do Partir do Pão. Lucas, capítulo de número 24. Vamos ler os versículos 30, 31 e 32. Você encontrou aí? Tá. Eu quero Lucas, capítulo de número 24, os versículos 30, 31 e 32. Amém? Eu quero agora, antes de nós lermos, pedir para você, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Você que já bebeu água, agora fica sentadinho no seu lugar, não ande mais, não olhe mais para o lado. Vamos falar com Deus. Pai, eu te dou graça, Senhor, porque esse é o dia que fez o Senhor e por isso nós estamos alegres, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós estamos vivendo o Teu amor. E é um amor ímpar, é um amor sem igual. Pai, obrigado por nos amar, Senhor. Pai, nós iremos ouvir a Tua palavra, Senhor, e não é palavra de homens, e sim a Tua palavra, do único Deus. Pai, o Senhor conhece o nosso coração e sabe aquilo que nós precisamos, Senhor. Fala conosco, ministra aos nossos corações, Pai. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. O Senhor sabe o que nós precisamos, Pai. E nós nos colocamos diante de Ti para receber a Tua palavra, Senhor. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo todo espírito que procura impedir da Tua igreja receber a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo, Senhor, toda ferramenta do inimigo que seja anulada agora, seja frustrada todos os planos do diabo para impedir que essa boa semente, que a Tua palavra caia em nosso coração e fecunde. Pai, que a Tua palavra hoje e sempre possa habitar no nosso coração e possa produzir vida no nome de Jesus. Amém. Lucas 24, 30 vai falar assim: quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graça, partiu e deu a eles. E então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Esse texto fala sobre a morte de Jesus e vai falar também quando Jesus ele ressuscita, né? E a Bíblia aqui ela fala desses discípulos, 2 discípulos, que eles estavam em Jerusalém quando Jesus foi preso, quando Jesus foi açoitado, quando Jesus foi exposto na cruz do Calvário, quando Jesus morreu e quando Jesus também ressuscitou, porque eles começam a conversar com Jesus, eles ficam ali por 3 dias e de repente eles vão embora de Jerusalém, porque eles já não conseguem acreditar que Jesus iria ressuscitar. E eles conversando ali, Jesus aparece e fala assim: por que vocês estão tristes? Por que vocês estão conversando e existe uma tristeza no coração de vocês? E eles indagam Jesus e falam assim: porventura tu és o único estrangeiro que não sabe dos últimos acontecimentos? Aí eles começam a falar: olha, Jesus, um profeta, poderoso em palavra com Deus, e começa a expor, né, sobre Jesus, e eles ainda vão falar assim: olha, Maria, as mulheres foram ao sepulcro, e chegando lá, Jesus não estava lá, e apareceu 2 varões, e falou que ele tinha ressuscitado, mas
aqueles 2 discípulos, eles perderam a esperança. Eles já não tinham mais uma expectativa. E agora eles se afastam de Jerusalém. Nós precisamos entender que Jerusalém era o centro religioso. Jerusalém era onde estava o templo. Jerusalém era o local de adoração. Quando tinha as festas, o povo, todo mundo vinha para Jerusalém para cultuar a Deus, para adorar a Deus, para prestar o seu culto a Deus. E agora aqueles 2 discípulos, e nós precisamos entender que discípulo no hebraico talmidim, então são pessoas que aprenderam com Jesus. Eles estavam num processo de aprendizado. Discípulo é aprender e fazer igual aquele que te discipulou. Mas eles resolveram ir embora. Eles resolveram se distanciar do Mestre. Eles já não acreditavam que Jesus ressuscitaria ao 3º dia. E para o ser humano, é ruim ele perder a sua expectativa em Deus. É ruim para o ser humano, para nós, deixarmos de crer em Deus. E as circunstâncias do dia a dia, ela vem justamente para nos roubar. Nós precisamos entender que, querendo ou não, a palavra Satanás quer dizer inimigo. Nós temos um adversário. Pedro, ele vai falar que nós devemos tomar cuidado, porque o diabo, o vosso adversário, anda rodeando, bramando como se fosse um leão, buscando a quem possa tragar. Então, é importante nós termos uma vida de vigilância. É importante nós buscarmos em Deus, termos um discernimento. Uma coisa que precisa ser muito explícita no nosso coração é o quanto Deus nos ama. O amor de Deus é grande. Paulo, ele fala em Romanos que o que nos separará do amor de Cristo? São as lutas, a morte, a espada, a perseguição, a angústia. Aí ele conclui: nada nos separará do amor de Cristo. Ou seja, Paulo está falando assim que Deus, ele nos ama e ponto. Ele quis nos amar. Talvez a tua luta interior seja justamente essa. Se Deus me ama, por que eu passo por isso? Se Deus me ama, por conta de que essa situação? Se Deus me ama, por que o sentimento que eu tenho é que as minhas orações não são respondidas? Se Deus me ama, por que é tanta agonia? Se Deus me ama, e um monte de interrogação. Eu não posso responder nenhuma dessas interrogações. A única interrogação que eu posso te responder, estruturada, baseada na palavra de Deus, é que Deus te ama e ponto. Nada muda. Deus te ama e ponto. Deus me ama e ponto. E nada muda. Isso não muda. Deus, ele nos ama com amor sem igual. Nós precisamos entender isso. E nós precisamos viver este amor. Nós precisamos nos jogar nos braços do Pai. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus, de Deus Pai e nossos filhos. Nós éramos inimigos de Deus. E Ele, através do sacrifício de Cristo, morte e ressurreição, nós fomos feitos amigos de Deus. O momento da crucificação, a Bíblia vai falar que o véu do templo se rasgou do alto a baixo. Ou seja, hoje nós temos liberdade de nos chegarmos diante de Deus, sem precisar de que ninguém interceda por nós. Hoje nós podemos entrar no Santo do Santo. Hoje nós podemos chegar diante de Deus. E como é bom podermos chegar diante de Deus.
Porque Deus, Ele conhece o nosso coração. Deus, Ele conhece as nossas limitações. E mesmo assim, Ele olha para mim e para você. E Ele vai falar: Marcos, eu te amo. Maria, Denis, Vanessa, José, Pedro, Henrique, eu te amo. E quando eu falo isso, não é uma coisa da minha cabeça, porque a Bíblia fala que Ele conhece todas as estrelas e as chama pelo nome. Imagine eu e você, que Ele deu o Filho dele para morrer por nós. João, ele escrevendo no 3,16, ele fala assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Você consegue compreender isso? Você consegue compreender esse amor? Você consegue ouvir a voz de Deus falando o teu nome, falando assim: vem mais para pertinho, vem, caminhe aqui comigo, esteja aqui comigo. Jó, quando ele começa a atravessar aquele momento difícil da vida dele, que ele perde tudo, ele fica enfermo, os amigos dele vão lá e começam a falar assim: Jó, tu só pode estar em pecado, ô Jó, o porquê disso, Jó, um homem justo não vive assim, não passa por isso. Aí o capítulo de número 42, Jó vai falar assim que: eu sei, Deus, que tu tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Deus, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você entende? Como Jó, ele viveu o amor de Deus em meio a todo aquele caos, em meio a toda aquela dificuldade. Jó, ele se declara para Deus. Em meio às tuas lutas, em meio a todas as diversidades, entenda, Deus te ama. Mas quando você foca no seu problema, você não consegue ver Deus. Aqueles homens, eles estão indo para uma cidadezinha, uma vilazinha chamada Emaú, e a Bíblia vai falar que eles andaram 11 quilômetros. E Jesus ia caminhando com eles, Jesus ia conversando com eles, e eles não tiveram discernimento. A Bíblia vai falar que os olhos deles estavam fechados. A Bíblia também fala que a expectativa que eles tinham, que eles falam assim: nós esperávamos que esse Jesus viesse para remir a Israel. Aí tem toda uma história por conta disso. Deixa eu ver aqui o tempo. Só para vocês terem uma ideia, mais ou menos 530 anos antes de Cristo, capítulo 5 do livro de Daniel, Daniel, ele chega diante do rei Beltesazar. O rei, ele dá uma festa, pega os utensílios da casa do Senhor, põe vinho, bebe, e ali aparece uma mão na parede, escreve Mene, Mene, esqueci agora, mas está ali falando que aquele rei pecou, foi pesado e foi achado injusto, e ele ia perder o trono dele. E ali, naquela noite, os Medo-Persas, eles invadem a Babilônia, eles tomam a Babilônia, aquele rei morre, e Ciro assume o poder. E aí a tradução hebraica, israelita, ela vai falar que Daniel, ele, já velhinho, ele foi introduzido diante do rei Ciro, e ele leva com ele 2 livros, Jeremias 51, 31, e ele vai mostrar para Ciro que havia uma profecia. Isaías 45 também 1, onde Deus fala: Ciro, toma pela sua mão. Então havia uma profecia, e Ciro, ao ouvir aquilo, ele acredita e fala assim: eu vou libertar Israel. E aí a história vai falar: o povo é liberto,
volta para Jerusalém, constrói o templo e vai seguir uma vida. Só que Ciro morre, os seus filhos assumem o poder, aí fica um toma parte do Egito, o outro fica ali perto da Síria, ali perto de Israel, e eles estão brigando, e o povo hebreu no meio, até que um dos reis vai tomar o Egito. Para tomar o Egito precisa passar pela Síria, precisa prender, levar o povo cativo novamente, só que não levou para lugar nenhum. Ali eles pegaram e fizeram com que Israel ficasse à disposição deles. E com isso eles perderam a liberdade espiritual, perderam a liberdade política. E os tempos passaram e morre um, morre outro, até um rei muito mau que pega o povo de Israel e fala assim: a partir de hoje vocês não vão mais adorar a Deus, vocês vão adorar os deuses helênicos, grego. E aí eles querem obrigar Matias a sacrificar porcos no templo do Senhor. Matias não sacrifica, os filhos de Matias fazem uma rebelião e expulsa todos os estrangeiros helênicos que tinha ali em Israel. Só que um dos filhos, Jonatas, ele fica com poder religioso e com poder político. E aí vai passando para outros filhos até chegar no Alexandre Grande. Quando Jesus nasce, Herodes o Grande, está nesse perfil, né? Se a gente olhar o livro de Lucas, capítulo 2, e Mateus também 2, vai falar sobre isso. Então tem todo um contexto. E aí nós vemos que quando chega aqui, é isso que o povo está esperando. O povo está esperando um Messias que na cabeça deles viriam para trazer uma revolução, para devolver o poder político para eles, poder religioso. Mas nós vemos que Jesus, ele veio trazer o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. E nós somos discípulos de Jesus. Nós somos a luz para levar esse reino adiante. Dentro da tua família, você é essa luz. Lá onde você estuda, você é essa luz. Lá no seu trabalho, você é essa luz. E você precisa entender que o nosso adversário, ele quer apagar essa luz. Ele quer com que essa luz não brilhe. E ele usa de várias estratégias. E João 8,44 vai falar que o diabo, ele é o pai da mentira. Quando os discípulos estão discutindo com Jesus, Jesus fala assim: vós tem por pai Satanás, que não se afirmou na verdade. Então o inimigo, ele procura usar de muitas artimanhas, e mentir é uma delas. E nós precisamos ter o nosso ouvido muito sensível a ouvir a voz de Deus, mas também precisamos ter um ouvido muito sensível para dizer não às mentiras do diabo. Nós precisamos ter esse discernimento, e nós precisamos caminhar como os discípulos de Cristo, sabendo que aonde nós chegarmos, a luz de Cristo chegará junto. Tem treva, nós chegamos, haja luz. Nós estamos vivendo um período difícil, onde cada um passa por um problema, um período de pandemia. Quantas pessoas precisam ouvir falar desse Jesus? Quantas pessoas precisam olhar para mim, olhar para você e ver esse Jesus? Porque tem hora que nós não vamos pregar. A nossa vida é uma carta. Como as pessoas precisam ler. Como as pessoas precisam olhar para nós e falar assim: eu quero o Deus daquele moço ali. Eu quero o Deus daquela mulher. Eu quero o Deus daquele homem. Olha só que maravilha. Nós somos a luz desse mundo. Nós precisamos refletir essa luz. E é uma luta muito grande, mas nós não paramos na luta. Nós vamos adiante,
Porque nós somos discípulos desse Deus. Eu contei só um pouquinho da história, resumir, mas tem muita história por conta disso. E toda vez que eu olho para a história, eu vejo como Deus, Ele conduziu. Você imagina Daniel já era velhinho. Daniel, ele é introduzido na presença do rei Ciro. E Daniel vai falar assim: olha, rei, há 100 anos atrás, o Deus dos hebreus falou sobre ti. Ciro não era convertido. Você consegue imaginar isso? Você consegue entender o cuidado de Deus? Você consegue entender que nada é fruto do acaso? Que em momento nenhum Deus ele perde o controle? Você consegue entender isso? Você consegue entender que o amor de Deus ele vai além? E nós precisamos entender isso. Nós precisamos descansar em Deus. Nós precisamos nos lançar nos braços do Pai. Nós precisamos acreditar na palavra de Deus. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Não é tempo da gente parar. Não é tempo de querer voltar atrás. Não é tempo de ficar olhando para trás. O que passou, passou. Existem coisas novas para a nossa vida. E nós não podemos ficarmos parados, reclamando, questionando a Deus. Não se lamente pelo que passou. O que passou, passou. Não vai voltar. A vida segue. E nós precisamos seguir essa vida. A vida que Deus preparou para nós. Talvez você não tenha esse discernimento. Mas se eu entendo que Deus, 100 anos antes, Ele já tinha falado sobre Ciro, o que Deus já não tem falado sobre a tua vida? Quais os planos que Deus não tem para a sua vida? O profeta Isaías, ele profetizou 700 anos antes de Cristo. E quando Isaías, assim, eu fico deslumbrado, a maneira que Isaías fala de Jesus. É como se ele estivesse vendo o Cristo. É como se ele estivesse embaixo ali, sentado ali no Gólgota e vendo Jesus sendo crucificado. Porque ele descreve no capítulo 49 sobre Jesus. Ele vai falar que não havia nenhuma formosura. Os homens meneavam a sua cabeça. Que ele foi transpassado com uma lança. E Isaías vai falar assim: mesmo assim, ele não abriu a sua boca. Foi levado como uma ovelha muda ao matadouro. E Jesus sofreu por mim e por você. Aquela morte na cruz do Calvário era para mim, era para você. Mas sabe qual é a diferença? Se eu e você morrêssemos lá no Calvário, não ia mudar nada. A não ser que teria um monte de pessoas mortas. Mas a morte de Cristo, ela tem um significado muito grande. A morte de Cristo gera vida em nós. Você está entendendo? A morte de Jesus Cristo, ela gera vida em mim, ela gera vida em você. Ele morreu pelo nosso pecado. Nós precisamos entender que o sentar à mesa com Jesus, existe uma virtude em participar da ceia do Senhor. Existe uma virtude no partir do pão. E nós precisamos
viver isso. Não é só um ritual. Não. Vai além. Isso muda a nossa vida. Mas sabe quando muda a nossa vida? Quando eu creio. Quando você crê. Quando a gente sai daquela rotina, daquilo que a gente acha que é normal. Eu vou porque eu sou membro, eu preciso ir. Eu vou porque se eu não for, alguém vai sentir falta de mim. Isso é ruim. Porque a gente sai do espiritual e passamos a viver o natural. E vai chegar uma hora que vai cansar. Vai chegar uma hora que eu não vou mais. Mas nós precisamos viver a vida que Deus tem para nós. A gente precisa entender que a morte na cruz do Calvário foi para dar vida para o Marcos. Foi para dar vida para a igreja. E nós precisamos viver isso com muita intensidade. Nós precisamos viver isso entendendo. Esses discípulos, eles estavam indo embora de Jerusalém. Mas quando eles participam ali da mesa, que Jesus parte o pão, a Bíblia vai falar que os olhos deles são abertos, e agora eles estão falando assim, porventura o nosso coração não ardia quando ele ministrava a palavra de Deus? E diz a Bíblia que eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Sabe o que eu aprendo com isso? Que em meio ao teu distanciamento, você nessa noite, você pode se levantar, se posicionar e falar: Jesus, eis-me aqui. Senhor, como eu preciso estar aos teus pés. Não deixa eu sair de perto dos teus pés. Eu quero ficar aqui juntinho. Eu quero me lançar aos teus pés, Jesus. Eu quero caminhar contigo, Jesus. Eu quero que o Senhor caminhe comigo. Nós não podemos dar o luxo de viver a nossa vida sem Cristo. Não podemos dar esse luxo. A morte dele foi para nos dar vida. Foi para nos trazer vida. Olha o que a gente era e olha para onde a gente íamos. Mas com amor ele nos resgatou. Com amor ele nos trouxe. Então não dá para a gente discutir se ele ama ou não nos ama. Ele nos ama e ponto. E como eu preciso exercitar, colocar minha fé em ação. Como eu preciso, porque tem hora que as coisas vão acontecer. E tem hora que as coisas vão acontecer também. Mas tem hora que a gente precisa de um pouquinho mais de fé. Vai ter hora que a gente vai precisar orar um pouquinho mais. Vai ter hora que a gente vai precisar chorar um pouquinho mais. Vai ter hora que a gente vai precisar gemer um pouquinho mais. E vai ter hora que a gente vai precisar falar assim: Deus, está doendo. Como está doendo. Mas nós precisamos falar igual Abacuque. Ainda. Eu acho interessante esse texto de Abacuque, porque ele começa a fazer pergunta a Deus, indagar a Deus, mas ele termina falando assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vaca da malhada não dê fruto, aliás, não dê filhos, eu todavia me alegrarei no Senhor. As pessoas falam assim: não, tem que perguntar para Deus, né, o porquê dessa prova, o porquê disso, o porquê daquilo. Mas Abacuque ele vai falar assim: ainda que as coisas não
estão do jeito que eu quero, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Se alegre no Senhor. Se alegre no Senhor, porque Deus tem coisas novas para a nossa vida. Não pare não. Não deixe o desânimo tomar conta. Eu entendo que essa noite Deus nos reuniu aqui com um propósito de nos sacudir e nos trazer para perto. Mas o meu coração precisa estar voltado para isso. Eu preciso querer. Você precisa querer. Como Deus quer fazer coisas novas na tua vida. Como Deus, Ele quer mudar a trajetória da tua história. Como Deus, Ele quer te abençoar. Como Deus, Ele quer entrar no teu casamento, na tua família. Como Deus, Ele quer organizar aquilo que está completamente desorganizado. Como Deus quer fazer isso. Ele quer fazer isso essa noite. Como Deus quer te levar a ter sonhos. Como Deus quer te dar visões. Como Deus quer te usar para a obra dEle. Como Deus quer. Mas você quer. Você está disposta a falar assim: Senhor, eis-me aqui. Você está disposto? Você quer isso? Você está querendo viver uma novidade? Você está querendo ir além? Ou você quer parar na tua dor? Ou você quer se limitar? Ou você quer olhar para você e falar que para a tua vida não tem jeito? Deixa eu falar uma coisa. Se você quiser se deixar levar por esse pensamento, nada dá certo, nada acontece comigo, é a maior mentira do diabo. Sabia? Porque você está olhando para os fracassos. E todo mundo tem fracasso. É que às vezes a gente não conta. A gente não gosta de contar, a gente não expõe. Mas todo mundo tem os seus fracassos. Todo mundo passa por diversidades. Mas nós precisamos entender que o amor de Deus é maior que tudo isso. Que o amor de Deus, Ele nos leva além. Nós precisamos entender que existe um projeto para a nossa vida. Precisamos entender isso. Quando Adão e Eva eles pecam, já estou terminando, eles pecam e talvez ali, na mente satânica do diabo, seria o fim. Aí Deus monta um tribunal e começa a dar sentença, falar: mulher, eu vou multiplicar a sua dor no parto. Homem, você vai ter que suar para poder trazer o alimento para casa, para se alimentar. Você, serpente, vai rastejar. Mas eu gosto desse mais de Deus. Mas da semente da mulher vai nascer um que vai pisar a cabeça da serpente. E isso acontece no Calvário. É Jesus falando: Pai, está consumado. Xarabacarabassore candarabassore candarabacai. Recandarabassure candaramanacandaраmanai. É Jesus falando: Pai, a obra que tu me destes, eu consumei. Agora eles são seus. Eles são ovelhas tuas.
Eles vão ouvir a sua voz e vão obedecer. Eles vão te seguir, Senhor. Como é bom saber disso. Como é maravilhoso. Xaramanabassure candarabacai. Aleluia. Você que entendeu essa palavra. Você que entende que precisa se posicionar. Precisa se lançar aos pés de Cristo e falar: Cristo, eu estou aqui. Eu quero te convidar a ficar de pé, que eu quero orar.